Presidente Plínio Valério, meus caros companheiros senadores, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria hoje aqui nessa tarde, quando o governo do presidente Jair Bolsonaro completa 100 dias, citar aqui apenas algumas daquelas propostas apresentadas e que rigorosamente estão sendo cumpridas, não com alardes, mas de uma forma curiosamente silenciosa, mas efetivas, porque elas, em pouco tempo, apenas 100 dias, não poderiam já ter a visibilidade e a densidade que muitos cobram, inclusive de uma forma injusta, porque 100 dias é muito pouco para você que assumiu um governo com muitas dificuldades pudesse resgatar tudo aquilo que a sociedade brasileira deseja. Mas, de qualquer forma, eu não poderia de jeito nenhum deixar de citar aqui, ao longo de todo esse tempo, essas propostas e essas metas atingidas. O atendimento eletrônico de devedores dos órgãos federais, um instrumento poderoso para facilitar a arrecadação dos débitos com a União, foi implantada pelo presidente, pelo seu governo. O estímulo à agricultura familiar, ampliar para 2 anos o prazo de validade das DAPs, declaração de aptidão dos produtores, o que facilita a vida, principalmente da agricultura familiar. Independência do Banco Central. E aí, essa independência segue os modelos vigentes no mundo desenvolvido também, porque lá nós já nos estamos inserindo. Critérios para dirigentes de órgãos federais. Missão cumprida. Aprimorando a governança das instituições financeiras públicas por meio da fixação de critérios para o exercício do cargo, alinhando com exigências já existentes no setor privado. E essas referências, elas são importantes, que num processo de sucção natural dos bons exemplos, o governo absorva e implante, e isto, na verdade, está acontecendo rigorosamente. 13º benefício do Bolsa Família. Ora, imaginem, no momento de dificuldades porque passa o país, a sensibilidade do presidente Bolsonaro, que, reconhecendo que um salário a mais vai ajudar aquelas famílias de baixa renda, ele determinou a criação do 13º salário para as famílias de baixa renda, ou seja, para os beneficiários do Bolsa Família. Isso aí, se fosse em outros governos, teria carnaval, teria 5 minutos de televisão em rede nacional, pelos veículos privados, etc. Mas, infelizmente, para o nosso governo, o governo do presidente Jair Bolsonaro, poucas linhas foram escritas e poucos comentários foram feitos, porque isso agrega valor à vida de milhares de brasileiros que dependem do Bolsa Família. Então, aqueles que só são críticos, por favor, reconheçam também os avanços sociais que o presidente está dando em apenas 100 dias de governo. O Bolsa Atleta, no sentido de melhorar para estimular os jovens, milhares de jovens atletas brasileiros que precisam realmente desse fomento, nesse programa de
atleta. E aí, minha gente, nós temos certeza, com milhares de jovens com altíssima capacidade de rendimento, nós haveremos de ter atletas que, na verdade, orgulharão esse país. Implantação do Centro de Testes de Tecnologia em Dessalinização. Vejam, como todos sabem, como nós nordestinos sabemos, e aqueles que moram nos locais mais difíceis e distantes daquele sertão brasileiro, normalmente você cava um poço e essa água é salobra, não serve nem para alimentação humana nem para agricultura. E esses trabalhos que o Ministério da Ciência e Tecnologia estão desenvolvendo de dessalinização da água, isso aí vai ser uma revolução, uma verdadeira revolução na produção de alimentos e no abastecimento d'água da população nordestina. Programa de ciência na escola. A interação das universidades com as escolas, no sentido de melhorar as informações, capacitar o ensino e, obviamente, transferir o conhecimento mais afinado para esses jovens, milhares de jovens que estão se inserindo no mercado de trabalho do nosso país. Outro programa implantado também, Um por Todos e Todos por Um, pela ética e pela cidadania. Eu acho que esse programa, meus caros senadores, todos aqueles que nos assistem nesse momento, procura fundamentalmente implementar a ética e a cidadania para que nós possamos, a partir da escola, da idade mais tenra, já vermos esses jovens num processo natural de recepção de conhecimento, melhorar os seus valores sociais. E a construção e a mudança, principalmente nessa área de educação, é um processo lento e gradual. Não fora assim que desenvolveram as grandes nações, as nações que estavam, na verdade, derrocadas depois da guerra, como o Japão, por exemplo. Então, estamos não no recomeço, porque muito já foi feito por esse país, mas no entendimento macro, no entendimento da necessidade de termos, na verdade, esses programas nas escolas implementados. O sistema anticorrupção do governo federal. Todos sabem e nós somos testemunha do que o governo vem desenvolvendo através do Ministério da Justiça, reforçando todos aqueles locais onde nós precisamos ter realmente um acompanhamento, uma fiscalização e controle dos recursos públicos para que nós possamos dar, além da moralidade, darmos eficiência, né, na utilização desses recursos. O Plano Nacional de Segurança Hídrica, construção de barragens, sistema de adutoras, canais e eixos de integração de natureza estratégica, mas com uma relevância regional. E aí todos sabem, todos nós sabemos, essa grande cantilena que se implantou em todos os governos, todos, absolutamente todos, em relação ao Nordeste brasileiro. O Nordeste brasileiro que tem, historicamente e secularmente, a verdadeira indústria da seca. E que nós precisamos que esses programas sejam eficientemente trabalhados. Combate às fraudes ao INSS, o governo está jogando de uma forma dura, porque era o grande ralo dos recursos públicos brasileiros. E aí, senhor presidente, senhora presidente, meus caros colegas deputados e senadoras, um verdadeiro rosário de quase 40 programas aplicados, implantados e que estão se expandindo pelo atual governo, o governo do presidente Bolsonaro, e que infelizmente a grande imprensa não divulga. Divulga problema aqui com um ministro, de um problema eleitoral, uma questão mais pontual de um candidato porque tem ligação com o governo, enfim, vamos ser justos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Inclusive,
Inclusive, presidente, eu gostaria, até por uma questão de justiça, veja bem, o presidente da República, diferentemente do que acontecia em outros governos, e não foram todos, é bom que se diga, até por uma questão de justiça, ele está reaproveitando vários programas que foram implantados ainda na época do presidente Temer e que por questões eleitorais não ganharam as eleições e precisavam continuar. Pois bem, o presidente, o seu governo, dá continuidade àqueles programas importantes que tinham sido desenvolvidos e não houve tempo para cumprimento. Pois bem, os leilões para privatizar portos, aeroportos e ferrovias foram concluídos ainda em março, mas reconhecendo que foram votados no Congresso no ano passado, ainda na época do presidente Michel Temer. Pois bem, o presidente, de uma forma cuidadosa, determinada e cartesiana, fez com que esses programas tivessem continuidade e foram arrecadados mais de 5 bilhões de reais com a privatização dessas rodovias, ferrovias e portos, etc. Os leilões também dos excedentes do petróleo nas áreas de concessão onerosa estão sendo realizados, ou seja, é um governo que está olhando para frente, não está olhando para trás, não está olhando para aquilo que ao longo de tantos e tantos anos se cometeu de desmandos, etc., porque as pessoas passam, os governos passam, mas as obras ficam. E o presidente, com esse sentimento patriótico que tem, com a sua determinação corajosa, às vezes num ímpeto muito forte do seu temperamento, mas inquestionavelmente para qualquer um, seja da base. Para concluir, nobre presidente, o presidente está realmente procurando dar o que há de melhor por esse país. Eu gostaria de dizer, para encerrar, que na verdade política, no meu entendimento, é a convivência dos contrários, não é a exclusão dos contrários. Portanto, não é justo que alguns estejam ainda pensando o quanto pior, melhor, nos projetos que o governo apresenta, nas discussões mais acaloradas em determinados temas. O importante, minha gente, deputados federais, senadores da República, é que nós procuremos a unidade no essencial. E, para mim, a unidade no essencial são os interesses do país. E aí sim, numa verdadeira cruzada cívica, nós haveremos de melhorar a história desse país. Portanto, parabéns, presidente Jair Bolsonaro. Parabéns, presidente Jair Bolsonaro, pelos seus 100 dias de governo, com muita luta, saindo de uma situação dificílima que todo o Brasil acompanhou. Aliás, não teve nem o gosto, o prazer de comemorar sua vitória, porque estava em recuperação, passou quase 45 dias entre a sua casa e os hospitais, as UTIs, etc. Poxa, tenham pena, tenham paciência, compreendam, vejam o lado humano. E muitas vezes, segmentos da imprensa procuram apenas cristianizar o presidente. O presidente é maior do que os interesses mesquinhos de determinados órgãos. Portanto, minha gente, vamos lutar por esse país, vamos lutar por esse governo, assim como qualquer um governo democrático e soberano como nós temos hoje, para que nós possamos, sim, melhorar a vida da população brasileira. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado, senador.